A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidas para trazer a palavra do Senhor para cada um de vocês. E o tema de hoje é o sentido da vida, né? Qual que é o sentido da vida? Qual é o nosso sentido, né, nesse mundo, né? E quem quiser acompanhar ou abrir a palavra do Senhor, fica à vontade. Eu queria deixar primeiramente em 1 Pedro, na carta, né? 1 Pedro, capítulo 2. Eu vou ler do versículo 1 ao 10. Então vamos lá, 1 Pedro, capítulo 2, versículo do 1 ao 10, fala assim: Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos, e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois geração eleita e sacerdócio real, e a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povos de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então aqui em 1 Pedro, né, capítulo 2, fala, né, que ainda vou até grifar que é o 9, vou repetir que fala, né, mas porém, vós porém são geração que é eleita, sacerdote real. Irmão, qual que é o sentido da nossa vida, né? A gente é uma geração eleita, a gente é um sacerdócio real, uma nação santa, um povo que é escolhido de Deus, para anunciar o quê? A grandeza do Senhor, daquele que os chamou, porque das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o sentido da nossa vida, irmãos, é que Deus nos tirou das trevas, nos tirou da condenação, nos tirou de todo o mal para trazer para a sua maravilhosa luz. Mas para quê? Para que nós anunciamos o quê? A grandeza do Senhor, a palavra de Deus. Então, essa em 1 Pedro 2 nos ensina, né, que nós fomos chamados, somos escolhidos por Deus. A gente estava lá perdido, sem sentido nenhum, mas Deus trouxe sentido às nossas vidas. Por isso que quando nós entendemos o sentido da vida, a gente entende que Jesus Cristo está dentro de nós, porque Deus, ele é a vida, ele é o sentido da vida. E outro versículo que eu queria deixar é 1 Tessalonicenses, né? O livro da 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo do 12 ao 28, que fala assim: Preceito e diversos votos e saudações. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestem, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, conseleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel que vos chama, o qual também o fará.
Irmãos, orai por nós, saudai a todos os irmãos com o ósculo santo, pelo Senhor vos conjuro que este epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então, aqui fala, né, irmãos, eu vou até grifar, de falar aqui, né, do 16 ao 18, né, que fala, alegrem-se sempre, né, orem continuamente, que é orar sem parar, sem cessar, né, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Então, irmãos, nós somos chamados, o sentido da vida, muitas pessoas falam, qual que é o sentido da minha vida, né, e muitas outras pessoas falam, a minha vida não tem sentido. Mas por que a vida da pessoa não tem sentido? Porque ela não conheceu Cristo Jesus, ela não conheceu o Senhor. Porque o nosso Deus é quem dá o sentido para a nossa vida, irmãos. Por isso que muitas pessoas elas se perdem, acabam cometendo suicídio, porque elas não têm o conhecimento da importância que Deus tem por nós. Então, qual é o sentido da vida, irmãos? É a gente entender que a gente veio nesse mundo, não importa as circunstâncias, as lutas, porque vamos passar por tudo isso, irmãos. Vamos passar por momentos também felizes. Nós temos que entender que o nosso sentido dessa vida é fazer a vontade de Deus nesse mundo. É obedecer ao Senhor, é fazer o bem, é orar mesmo na dificuldade, mesmo lutando feliz, alegre. Orar sem cessar, orar continuamente, sabe, alegrar sempre, porque o sentido da nossa vida aqui, irmãos, é proclamarmos, né, falarmos da glória de Deus, do nosso Senhor Jesus. Porque a nossa vida, irmãos, é eterna, né, eterna com Cristo, é na vida eterna. Mas enquanto a gente está aqui na terra, nesse mundo, é pra gente viver, mas viver, irmãos, com o Senhor, para anunciar a vontade de Deus, a palavra de Deus, porque esse é o sentido da nossa vida, irmãos, nesse mundo. Sermos a diferença, sermos pessoas boas, sermos firmes e fortes com Cristo Jesus nas circunstâncias. Assim, para falar é fácil mesmo, né? Mas tem coisas que passamos que realmente a gente acha que não vamos conseguir passar. Mas, irmãos, Deus, ele não dá fardo maior que a gente não possa carregar. Então a gente tem que entender que o sentido da nossa vida é fazer a vontade do Senhor nesse mundo. É sempre proclamar a glória do Senhor. Sempre, irmãos, sermos a diferença nesse mundo. Então esse é o sentido da vida. A gente tem, irmãos, a gente tem que entender que nós, irmãos, somos valiosos para Jesus. Nós somos preciosos para o Senhor. E, só para finalizar, o significado da vida. A vida, ela significa que Jesus oferece o começo agora, irmãos. A vida, a nossa vida, ela se inicia quando conhecemos aqui a Deus. Então, a gente só vai ter sentido da nossa vida, a gente só vai ter conhecimento que a gente tem valor, irmãos, quando a gente conhece a Cristo. A gente sabe o amor que Deus tem por nós, que Ele morreu na cruz por amor a nós, entendeu? Aí a gente entende que há um propósito maravilhoso sobre as nossas vidas, um sentido, sabe, único, e a gente se sente importante, a gente se sente valorizado com Cristo. E não é por ter coisas ou por ter pessoas ao nosso redor, por ter muitos amigos e tudo mais, irmãos. O nosso sentido da vida é saber que Jesus nos ama, que Jesus está conosco, que Jesus, sabe, morreu por amor a nós, sabe? Isso é o sentido da vida, porque senão que vale, irmãos? Vale nada. Às vezes a gente não tem ânimo para nada, a gente vê situações difíceis e a gente acaba se vontade de ir embora daqui mesmo, né? Morrer. Por isso que muitas pessoas elas cometem suicídio, por elas não entenderem que elas têm um valor diante do Senhor, não é diante das pessoas. Porque a gente às vezes quer tanto reconhecimento das pessoas, ser tratado bem pelas pessoas, ser acolhido pelas pessoas, mas e Deus? Deus é o principal. E a gente acaba o quê? Se frustrando. Ah, eu não sou suficiente. Ah, o que tá acontecendo, sabe? Então, muitas pessoas que acabam entrando em depressão, ou até, eu falei do suicídio, que é uma palavra que eu tô falando demais aqui, é nesse ponto, irmãos. As pessoas querem agradar tanto, para quê? Para ser acolhida, para ser reconhecida. Mas o sentido da nossa vida não é agradar as pessoas pra gente ser acolhida. A gente tem que obedecer ao Senhor, agradar a Cristo, porque Ele já morreu na cruz por amor a nós.
Então, o sentido da vida é Jesus. Então, o seu foco, a sua vida tem que ser para Cristo, não pelas pessoas. Não, você vai tratar as pessoas bem, você vai se frustrar também com as pessoas, mas entender que o sentido não é agradar essas pessoas. O sentido é agradar a Deus, porque Ele sim merece toda a honra, toda a glória, toda a nossa dedicação, toda a nossa oração, porque Deus morreu por amor a nós na cruz. Então, essa é o significado da vida, né? Então, ela se inicia quando a gente conhece a Deus, porque a gente entende o que vemos fazer nesse mundo, né? Então, desfrutamos da comunhão com Cristo, com a família de Deus na terra, e um dia conheceremos perfeitamente, né? Vendo a Cristo face a face, a sua gloriosa presença, uma alegria que deve ser uma alegria inexplicável, gente. Deve ser maravilhoso o céu, a eternidade. Então, a gente tem que focar em Cristo, sabe? Se importar o que Deus, sabe? O que Deus pensa de nós, buscarmos ao Senhor. E o nosso Deus tem pensamentos do quê? De amor sobre nós, sabe? De amor. Então a vida, irmãos, é um dom de quem? De Deus. Ele é o amor por cada um de nós. Jesus, ele é a vida, né? Então ele é o sentido da vida. Então o nosso sentido dessa vida, dessa estar na terra, é pela glória do Senhor. É para a gente entender que somos preciosos para Deus. E agora eu vou passar para minha irmã, para ela continuar, amém? Amém. Para continuar, né, sobre falando do tema sentido da vida, né? O que mais falamos do que a própria vida, né? Que é Cristo Jesus. Então, eu gostaria de deixar para vocês o livro de João, capítulo 1, versículo do 1 ao 18, tá? João 1, do 1 ao 18. A encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, né? Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem e crer por intermédio dele, né? Ele não era luz, mas veio para que testificasse a luz. Aqui eles já estão falando de João Batista, né? No começo, João estava falando de Jesus, né? Porque Deus era o verbo, né? Jesus era o verbo, né? E o verbo, ele era Deus, né? Que é o próprio Jesus. E ele estava no princípio com Deus, né? Com Deus Pai. Jesus é o Deus Filho, né? Todas as coisas elas foram feitas por intermédio dele, né? E sem ele nada do que foi feito se fez. Porque ele é a vida, ele é um princípio de todas as coisas, irmãos. É ele que estava desde o princípio, né? E aqui ele fala, né? A vida estava nele e ele era a luz dos homens, né? Deus é a nossa luz, ele é a luz da nossa vida. E a luz, ela resplandece nas trevas, e as trevas, elas não têm como prevalecer contra a luz. É impossível, porque a luz de Cristo, que está dentro de nós, ela é mais forte do que as trevas. É isso que a gente tem que entender. E aonde nós estamos, a luz do Senhor, ela tem que resplandecer. E as trevas não vão prevalecer contra a nossa vida. Não tem como prevalecer, né? Aí depois ele fala de João Batista e tal, né? Porque João Batista ele veio para testificar, né? E no 9, a saber, a verdadeira luz que vinda do mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, né? Então, Cristo, ele veio para os judeus, vocês sabem disso, nós somos gentios, né? Ele veio para o povo escolhido de Deus, só que eles não receberam Jesus. Para eles, Jesus, ele é um profeta, ele não é o Deus, ele não é Deus, né? E veio, né, aqui tá, 12. Mas a todo quanto receberam dele o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Então, a partir da rejeição
dos judeus, nós que éramos gentios, que não éramos merecedores de nada, né? Que nós estávamos na condenação, isso tudo mudou. Mas tudo isso é um plano do Senhor. Nada disso aconteceu, o acaso. Não, tudo isso Deus já sabia. Isso já era programado por Deus, né? Para que nós, né, que cremos no Senhor, né, fôssemos filhos dele também, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas de Deus. Entendeu, irmãos? Porque nós não somos filhos de sangue, porque nós não somos os escolhidos, mas não é pela vontade de homens, né? Não é pela nossa vontade que nós cremos em Cristo, nós adoramos o Senhor como nosso único suficiente Deus, mas a vontade ela vem de Deus. Porque Deus nos predestinou desde a fundação do mundo, irmãos, para sermos servos e cordeiros com Cristo Jesus. Então, antes de Deus fundar o mundo, Deus já determinou quem seriam os escolhidos do Senhor. Aqueles que creriam no Senhor, aqueles que seriam filhos do Senhor, isso já era predeterminado e estabelecido. Aí o 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que é Jesus, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como um unigênito do Pai, né? Porque Cristo fez maravilhas, né, no seu tempo, né? Ele curou, ele salvou, ele transformou, ele foi a nossa luz, né? Ele veio, né, para nos santificar de todo o pecado. Ele morreu por nós. Ele se sacrificou, né? Ele se sacrificou a si mesmo, sacrificou sua vontade, sacrificou tudo por amor a nós, por um plano perfeito, que é um plano que já estava pré-estabelecido por Deus, né? E agora, irmãos, eu vou ler João 14, do 5 ao 7, tá? Que fala, Jesus conforta os discípulos. Aí, João 14, eu vou ler do 5 ao 7. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? No 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também o Pai. Desde agora o conheceis e os tenho visto, né? Então aí, aqui Tomé ele pergunta para Jesus, né? Porque Jesus fala que ele é o caminho, né? Porque ele fala aqui nesse versículo, se eu for ver, que ele tá falando que ele vai ser morto. Ele vai ser entregue lá, vai ser morto em cruz, vai morrer e ele vai ao Pai, né? E ele fala, e vós sabeis o caminho para onde eu vou, né? Porque você está perguntando para onde o senhor vai. Porque ele fala assim, eu vou estar aqui um tempo com vocês, mas depois eu vou embora. Aí eles falam, mas o senhor vai para onde? E ele fala, vocês sabem o caminho que eu vou, porque eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Então Jesus, ele é a vida, né? É ele que dá o sentido da nossa vida. Porque nós, quando nós estamos no mundo, nós não vemos sentidos para essa vida. A gente acorda, a gente come, trabalha, volta para casa e dorme. Não tem sentido essa vida, né? Não tem significado, né? É isso, e aí morre e acabou. Mas não, Jesus, ele dá sentido para nossa vida. Que nós temos um propósito enquanto nós estamos aqui nessa terra. De sermos o quê? A luz desse mundo. De sermos o caminho para as pessoas. Sermos, né, intermédio do caminho, porque através do Espírito Santo que habita em nós, nós vamos mostrar Cristo na nossa vida. E as pessoas vão ser transformadas, vão ser libertas, vão ser restauradas, né? E vão ter sentido em suas vidas. Porque o sentido é Cristo. Porque o nosso sentido de vida não é aqui nessa terra, mas é estar lá na eternidade com Deus, né? Ter descanso, ter alegria, ter cura. E nós vamos ter isso, é uma promessa do Senhor Jesus. É uma promessa de Cristo Jesus. E para continuar, Efésios 1, do 1 ao 14. Livro de Efésios, capítulo 1, do 1 ao 14. Fala, prefácio salvação.
Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Efésio e fiéis com Cristo Jesus. Graça a vós, outros pais, da parte de Deus, nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo. As bênçãos de Deus em Cristo, autor de nossa redenção. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor. Nos predestinou para ele e para a adoção em filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto a do céu como da terra. Nele, eu digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme concede a sua vontade, a fim de sermos para o louvor de sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é penhor de nossa herança, até ao resgate de sua propriedade em louvor de sua glória. Então aqui ele está falando, Paulo, né, que ele nos predestinou, né, desde a fundação do mundo, como filhos da adoção. Então, nosso destino, que não existe destino, nós estamos predestinados, irmãos, desde a fundação do mundo, para crermos no Senhor, para sermos a diferença nesse mundo. Então, isso não é uma escolha nossa, ela vem de Cristo, né? E Jesus, ele que dá o sentido da vida, ele que nos predestina a termos a nossa função nesse mundo, né? E para terminar, gostaria de ler Efésios 2, do 1 ao 10. Fala do pecado para a salvação pela graça. Efésios 2, do 1 ao 10. Ele vos deu vida, estando vós morto nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe e potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu a vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, nem que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para a boa obra, os quais Deus antemão preparou para que andássemos nela. Então aqui Paulo está falando, né, que nós somos predestinados, né, em Cristo Jesus, em que nós já estamos santificados e, né, justificados por Cristo, porque ele nos amou, né, ele nos escolheu, né, porque antes nós andávamos no mundo, né, perdidos, fazendo só nossas vontades, mas isso, irmãos, não traz sentido, não traz. Por isso que muitas pessoas sentem um vazio dentro delas, porque falta Cristo. O vazio que elas sentem é Cristo na vida delas. Por isso que nós temos que ser mediadores de Cristo Jesus, né? Nós temos que trazer Cristo para as pessoas, né? E mostrar a diferença de Cristo em nossas vidas, né?
Mas é isso que eu queria trazer para vocês, que o sentido dessa vida sem Cristo não tem sentido, né? Não tem sentido nenhum. A gente vai viver nos nossos dias, fazendo o que a gente quer e sentindo esse vazio que a gente nunca preenche, e a gente morre e acha que é só isso. Mas não. Cristo, ele é a vida, né? E é ele que preenche esse vazio dentro de nós, né? E ele que nos transforma para que nós possamos transformar a vida de outras pessoas, que essa é a nossa missão. É levar o evangelho de Cristo para as pessoas, né? Então é isso que Cristo, que Deus quis trazer para nós nesse momento, né? Espero que vocês tenham recebido a palavra do Senhor e tenham entendido que vocês já são predestinados, escolhidos para o Senhor, mas para ser a diferença, irmãos. Não para ser iguais, mas para ter uma diferença na sua vida, a qual as pessoas vão ver e vão ser transformadas pela sua atitude. Não pelo que você fala, mas pelo que você vive, né? Mas é isso, irmãos. Amém. Amém. Só isso. E até o próximo vídeo. Amém. Amém.